Assim que acabou a série A Cabana, eu fiquei alguns dias me debatendo e comigo mesmo, assim, em pensamentos sobre o próximo tema da próxima série que a gente faria aqui na capela. E aí, depois de muito orar, de muito conversar, decidi por esse tema sobre o contentamento. Mesmo no momento de crise que a gente vive no nosso país, né? Muitos de nós têm se sentido pressionados economicamente, financeiramente, e às vezes é difícil para a gente ser feliz no meio de tudo isso. Mas um cidadão importante na história da Bíblia, chamado Paulo, meu xará, ele disse em um certo momento da vida dele que eu aprendi a estar contente em qualquer situação, estando com muito, tendo pouco, preso, livre. Eu aprendi isso. Então, puxa, deve ter algum segredo a ser desvendado quando o assunto é estar contente, independente das circunstâncias à nossa volta. Então, por que às vezes a gente não consegue se sentir assim, se sentir feliz quando as coisas nos surpreendem à nossa volta? Então, eu decidi por esse tema, mas aí aconteceu uma coisa interessante. Agora, sexta-feira, eu estava assistindo televisão antes de dormir, e aí um programa do Bial, chama Conversa com Bial, lá na Globo e tal, e ele entrevistou um cidadão, um israelense, chamado Yuval Noah Harari. Não estou falando em língua estranha, é o nome do cara. Ele é israelense e é um historiador, PhD, etc. E ele escreveu 2 livros que estão causando um impacto aí. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é um livro que chama Sapiens, que é uma breve história da humanidade, e um outro livro que chama Homo Deus, Homo de homem Deus. E aí está causando um alvoroço, estão causando alvoroço os livros desse cidadão. E aí, lógico, aí eu fico curioso, aí eu quero estudar, Então, por enquanto, eu não estou recomendando o livro dele, porque eu fiquei conhecendo ele sexta-feira pela televisão. Ainda vou ler o livro para ver se eu posso recomendar. Eu sei que ele não é cristão, enfim. Mas, na entrevista, ele falou do tema dessa série, agora sexta-feira. Eu falei, então, acho que Deus está confirmando. Eu até trouxe esse trechinho da entrevista. Pode colocar ali no ar, por favor. And very often in history, it's not the reality that determines how people behave. It's their expectations. The perception. Their perception. Yeah. You expect something and you don't get it, you become very angry. Even if your situation objectively is much better than before. You look at the average person today in the United States, they live a much more prosperous and peaceful life than in any previous time in history. People in the Middle Ages could only dream and fantasize about the conditions that even poor people today in the United States enjoy. But people don't compare themselves to the Middle Ages. They compare themselves to their expectations. That's right. And to their neighbors. That's human nature. That's human nature. Yeah. Então, ele está falando das expectativas, né? As expectativas que a gente tem e a gente não se compara, como ele disse, com a situação das pessoas na Idade Média, cuja briga no dia a dia era para ver se tinha comida. Se você almoçava, você precisava saber se você ia conseguir comer alguma coisa ainda aquele dia, ou então você ia ficar só com aquele almoço. A gente tem uma vida muito melhor hoje, ainda assim a gente não se sente satisfeito porque a gente fica olhando para os lados. Por isso, eu queria ser você, eu queria ter o que você tem, eu queria ser da sua família, eu queria ter o bem que você tem, e isso atrapalha a nossa felicidade. Então, muitos de nós, mesmo cristãos, conhecem a Deus, mas às vezes ainda estão vivendo essa angústia de se sentirem infelizes, e a gente acaba culpando as coisas da economia, a pressão, a falta de saúde. A gente arruma sempre algum culpado para a gente poder justificar a nossa infelicidade. Mas a boa nova que Deus enviou através de Jesus Cristo é que sim, a gente pode ser feliz
sob qualquer circunstância. Então, é esse segredo que a gente vai tentar desvendar durante os 3 capítulos dessa série, né? O problema é que a gente não aplica o que a palavra de Deus ensina, então nós vamos estudar durante 3 capítulos o que a palavra de Deus ensina e como que a gente pode aplicar isso. O que acaba acontecendo é que nós insistimos em medir a nossa felicidade pela aparente felicidade do outro. Nós insistimos em medir a nossa felicidade pela aparente, porque muitas vezes não é nem real, felicidade do outro. Você olha para si mesmo e se sente infeliz porque você se compara com o seu vizinho ou com o seu irmão, que você está aqui lutando para ganhar o suficiente para você comer, seu irmão está viajando, está nas Bahamas de férias. Você fala, não, algo está errado, e eu que sou cristão, ele nem é cristão. Então você se sente infeliz porque o outro está feliz perto de você. E isso acontece sempre. E eu comecei a olhar para mim mesmo, ao escrever essa série, né? Eu não fico achando que só os outros que são. Eu olho para mim mesmo. E aí eu fiz uma breve leitura da minha vida e eu percebi que, assim, talvez como qualquer criança no primário, eu sofri muito com os outros. Eu vim de uma situação econômica de poucos bens materiais na nossa casa. Então, eu tinha na minha família primos que tinham, na minha época, vocês não sabem nem o que é isso que eu vou falar, tinha Autorama. Opa, um ou outro sabe o que é isso. Meu primo tinha Autorama e eu não tinha nem brinquedo. Hoje eu vejo os brinquedos do meu filho, se mexe, você faz tudo, troca de capa e tudo. Nossa, eu tinha uns negócios durinhos, assim, que eu ficava inventando a história com dois bichinhos desse tamanhozinho, assim. Então, lógico, como criança, você fala, poxa, eu seria feliz se eu tivesse o Autorama que meu primo tem, se eu tivesse aquilo que o outro tem. E aí as coisas pioraram um pouco no ginásio, porque eu fui para uma escola particular, porque eu ganhei bolsa integral no universitário, né? Fui estudar no universitário, e eu não tinha muito recurso, e o pessoal lá tinha um nível de vida acima. Então, era outra coisa, o tênis que o outro tinha que eu não podia ter, eu invejava essas coisas. Pô, eu seria feliz se eu tivesse aquela condição, né? E ainda tinha uma situação engraçada que talvez você já tenha vivido também, mas nessa época meu pai tinha uma Kombi. Alguém já passou vergonha? Vocês falam, ô pai, dá para parar mais para trás? Né? O pai dos meus amiguinhos, tudo com uns carros, né, bacanas e tal, meu pai tinha uma Kombi. Enfim, então, só que assim, eu achei que ali na adolescência, final de adolescência, isso já seria um problema resolvido, mas vi que não. Vi que até hoje, se eu me distrair, daqui a pouco eu estou olhando para o lado. Esses dias mesmo, a gente lá em casa, querendo ver se pegava julho, uns dias de férias, para sair para algum lugar, mas a situação econômica não ajudou. Aí você vê os amigos viajando e fala, poxa, podia estar viajando, né? Mas assim, você acaba pensando dessa forma, né? Então é uma tentação muito grande você olhar para o lado e se sentir infeliz. Mas sabe o que acontece? Esse problema não tem solução. Não é olhando para o lado que você vai se sentir feliz, porque a gente nunca vai estar satisfeito assim, porque se você vai olhar para o lado, sempre vai ter alguém mais rico do que você, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais magro, mais magra, sempre vai ter alguém mais saradão do que você, mais inteligente, mais alto, mais divertido, mais talentoso. Então, o seu destino e o meu é a infelicidade, né? Obrigado pela presença de todos, semana que vem. Não tem jeito, sempre vai ter alguém melhor. Então, se o nosso parâmetro for esse, não tem como ser feliz, não tem como se sentir contente. Sempre vai ter alguém. E aí, você se casa, você transfere tudo isso para sua esposa. Você quer que a sua esposa seja a mais magra, a mais linda, a mais não sei o quê, mais inteligente. E aí, quando você tem filho, você transfere isso para o seu filho. Você fica olhando, mas o filho do outro lá,
Ou ele faz 3 modalidades de esporte. Não, o meu tem que fazer pelo menos 3 também. Você fica se comparando e fazendo uma pressão muito grande nos outros também. Além de você fazer em si mesmo, você já começa a fazer isso nos outros. E aí acontece uma coisa pior ainda. Você é cristão, mas como seu filho não vai bem no futebol, meu filho não vai bem no futebol. Como seu filho não vai bem no futebol, aí sei lá, não vai bem na escola. Aí o filho do outro vai bem na escola, tira notas ótimas. Aí daqui a pouco o filho do outro tira um 0 na prova, você fica meio felizinho. Não, eu sei que isso não acontece com vocês, tá? Mas num livro que eu estava lendo aí, diz que tem gente que fica feliz com a desgraça do outro. Bateu aquele carro novinho. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. O que é isso, gente? O que a gente sente? O que é esse tipo de sentimento? Né? O que é você quase que desejar que o outro erre, fale, para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais valorizado. Agora ele perdeu o carro, agora o meu velhinho está melhor que o dele, porque agora ele nem tem. O que é isso que acontece com a gente, que nos deixa infelizes, porque nenhum desses sentimentos vai nos trazer contentamento nunca. E às vezes a coisa piora quando você fica frustrado de não conseguir as coisas, começa a se odiar a si mesmo. Aí você se odeia porque você nunca vai ser tão pontinhos quanto ele ou quanto ela. Eu me odeio porque eu nunca vou ser tão magra quanto a fulana, ou rico quanto o fulano, ou ter os filhos que fulano tem. Então eu me odeio. E esse é o caminho para a depressão. Por isso tanta gente está deprimida. Então qual que é a lição mais importante da noite de hoje? Não há nenhum benefício nas comparações. Nenhum benefício. Nós vamos insistir nesse tema mais 2 domingos, mas não existe benefício em você se comparar com seja quem for. Seja quem for. Na verdade, se você fizer isso, é muito perigoso. É uma armadilha, porque talvez hoje, aqui entre nós tenhamos pessoas endividadas porque acharam que precisavam ter um celular igual ao do fulano, um carro como do seu irmão. Não é justo, ele tem, eu vou dar um jeito, ou então um sofá melhor, sei lá. Talvez hoje tenha umas pessoas aqui endividadas porque não estavam satisfeitas consigo mesmo, com as coisas que têm, precisavam de algo. E eu não estou falando que é ruim você desejar, mas assim, é ruim você comparar. Percebe? Isso é ruim. Se você acha que merece porque o outro tem, sempre vai ter alguém que tem. Então, quando você tiver aquilo, você vai olhar para o outro que tem mais. E não tem fim. É uma coisa que você vai ficar rodando. Vai ser um looping. Você nunca vai se sentir feliz. E aí, quando você consegue, comprar o sofá dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, você percebe que o carro dos seus sonhos ou o sofá dos seus sonhos não resolveu o seu problema. Você ficou feliz ali, 2 meses. Aí seu irmão trocou de carro de novo, você já ficou triste de novo. Não tem limites para o querer e para o desejar. Então, não é esse o caminho. Tem um provérbio de Salomão que diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Isso nada mais é do que inveja. Quando você olha para o lado e deseja uma coisa que você não tem, e se sente infeliz porque o outro tem e você não tem, isso chama inveja. E é isso que a gente precisa aprender a lidar. Então a grande questão é como lidar com isso. Como que a gente lida
com esse sentimento. Então, nós vamos ler um texto hoje, exatamente de Salomão, só que não no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes. E Salomão é uma autoridade para falar desse assunto com a gente, porque ele teve tudo. Era um homem inteligentíssimo, riquíssimo, famosíssimo, poderosíssimo, teve as mulheres mais lindas do mundo, era influente, ele teve tudo. Teve tudo. Então ele tem autoridade para falar com a gente sobre isso. Porque talvez ele nem tivesse ninguém acima dele. Então ele sabe nos ensinar sobre esse assunto. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, é um outro livro escrito por Salomão. Se você for ali no meio da sua Bíblia, você vai achar Salmos, depois em seguida Provérbios, em seguida você vai achar Eclesiastes. No capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos e refletir um pouco sobre esse ensino. Bom, Salomão diz assim no versículo 4 do capítulo 4: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Olha a constatação que faz Salomão. Ele falou assim, tudo que acontece, todo trabalho, todo esforço, vem da competição que existe entre as pessoas. Pessoas brigando uma com as outras para ter mais, se comparando uma com as outras, e essa competição que faz surgir todo o trabalho. Numa outra versão, talvez se a sua versão for a Almeida, corrigida, na sua versão diz assim, também vi que todo o trabalho, toda destreza em obras, traz ao homem a inveja do seu próximo. Nessa outra versão fala exatamente da palavra inveja. Olha que interessante, isso foi escrito há 3.000 anos, quando Salomão escreveu isso aqui. E até hoje isso é tão relevante como se fosse escrito a essa semana. Todo trabalho, todo esforço advém dessa competição, de você querer ter, de você se comparar, de você querer mais, querer ter o que o outro tem. Então, o que acontece? As pessoas avaliam como elas estão, baseadas na observação de como os outros estão. É isso que Salomão mais ou menos está querendo dizer. Você avalia como você está, não baseado no que você sente, ou no que você já recebeu, ou no que você tem. Não, você analisa você mesmo baseado no que o outro tem. E isso é uma armadilha. E aí Salomão fala o seguinte, isso é o quê? Isso é um absurdo. É essa palavra que Salomão usa. Mas isso também é um absurdo. É correr atrás do vento. Isso é correr atrás do vento. Não tem o menor sentido, não tem porquê. É uma corrida que não tem fim. Você tentar correr atrás do vento, não tem fim essa corrida. Você nunca vai conseguir capturar. Poxa, mas o que será que Salomão está querendo dizer? Então ele está querendo dizer que eu não preciso me esforçar, então que eu não preciso trabalhar, então amanhã eu vou pedir as contas, vou ficar em casa, cruzar os braços, não fazer nada. Será que é isso que Salomão está falando? Óbvio que não. Salomão era um homem sábio. Então ele faz questão de deixar isso claro. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Não é disso que eu estou falando. Não é disso, não cruzar os braços e não fazer mais nada e falar assim, não vou mais ficar brigando para ter as coisas. Não é disso que ele está falando. Mas Salomão está querendo dizer assim, que não existe paz e satisfação e contentamento nessa correria, nessa agitação, nessa competição. Não existe paz, contentamento nessa agitação. E aí ele resume tudo no versículo seguinte, versículo 6. Ele diz o seguinte, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Olha que interessante. É melhor você ter um punhado, isso você pode transferir para o seu ganho, para o seu salário, para o tamanho da sua casa, para a família que você tem. É melhor você ter um punhado com tranquilidade, com paz, do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Por quê? Não vai te levar a lugar nenhum. Então ele está começando a falar desse assunto de contentamento. É melhor você ter uma mão
com o que você precisa, do que 2 que te levem a se matar, a enlouquecer, a ficar estressado, a brigar com todo mundo, a não ter mais relacionamento com os filhos, com a família, com os amigos, com a igreja, porque não dá, não posso parar, não dá, a minha vida é assim, é agitada, é corrida. Atrás do segundo punhado, você nunca vai conseguir encontrar paz. É disso que Salomão está falando. Ele está querendo dizer assim, que você deve se esforçar, lógico, todos nós precisamos trabalhar, ainda mais na situação que o nosso país vive hoje, a gente tem que suar a camisa mesmo. Mas o que Salomão está querendo dizer é que não é a qualquer custo. Percebe? É isso que a gente tem que ter a consciência. Não é a qualquer custo que eu vou, eu não vou entregar tudo, eu não vou fazer tudo. Não é a qualquer preço só para eu ter um segundo punhado. Não é. Quantas vezes você conheceu pessoas que passaram dos limites e perderam sua saúde, suas famílias, seu dinheiro, seu trabalho, sua paz? Quantas pessoas você conhece que extrapolaram os limites e perderam as coisas que eram realmente preciosas? Mas Salomão ainda dá um outro exemplo, por isso que eu gosto muito da Bíblia. Ele fala outra coisa, descobri ainda uma outra situação, absurda, debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. O que isso quer dizer? Ele não tinha herdeiro, não tinha descendência, não tinha nada. Que trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Salomão está querendo dizer o seguinte, quantas pessoas ficam correndo atrás de ficar rico e quero ter mais, e quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais, e perde até a noção. E porque não se satisfaz, ele nem sabe mais por que ele está fazendo. Olha o que ele fala aqui. Ele sequer pergunta, é Salomão falando, essa pessoa sequer se pergunta, para quem que eu estou trabalhando tanto? Por que razão eu deixo de me divertir? Eu já nem sei mais por que eu estou me esforçando tanto. Já nem sei mais. Estou tão absorvido por essa correria, por esse estresse, por essa loucura, que eu já não sei nem mais por que eu estava fazendo isso. Eu queria um punhado, eu consegui. Agora eu quero um segundo, depois eu quero um terceiro, eu já nem sei mais o que eu estou buscando, porque eu estou sempre me comparando com alguém, eu perdi a noção, estou correndo atrás do vento. E aí Salomão termina dizendo, isso também é um absurdo, é um trabalho muito ingrato. Então, gente, qual que é o ponto aqui? É melhor você ter um punhado em paz do que 2 e perder a sua tranquilidade, seu amor, a sua família, as coisas que realmente têm valor. Qual que é a grande lição? Não há nenhum benefício em ficar olhando para os lados, em se comparar com as outras pessoas. Não existe nenhum benefício. Se houvesse, talvez Salomão tinha dito, eu diria para vocês também, não tem benefício. Só te faz mal se você faz isso. Se você entender isso no dia de hoje, eu vou dormir tranquilo. Porque a gente tem muitos assuntos para conversar ainda nas outras semanas. Semana que vem nós vamos ver Jesus falando sobre a felicidade, mas se você entender isso, que enquanto você estiver olhando para o lado, você não vai ter ganho nenhum, benefício nenhum, nós já vamos sair daqui felizes hoje. Então, a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: quem ou o que eu vou usar como referência para que eu saiba se eu estou bem ou se eu estou agindo bem? Quem ou o que eu vou usar como referência para saber se eu estou bem? Qual que é a sua referência para saber se você está bem? Essa é a pergunta que eu quero deixar com vocês durante essa semana, para você refletir. O que é? Com quem que você vai se comparar para você sentir, para você saber que você está bem? Quem que vai dizer para você que você está bem? Claro que nós vamos responder isso na semana que vem. Mas eu gostaria que você imaginasse o que poderia acontecer na sua vida e na minha vida, se nós colocássemos isso em prática. O que é colocar isso em prática?
é parar de ficar olhando para os lados e achar que você vai achar alguma resposta olhando para os lados. Quantas pessoas, talvez aqui, evitem reuniões familiares, porque sabe que vai ser exposto, que vai ter essa competição, alguém na família que tem, ou alguém que critica o que você faz, alguém que você vê que tem mais do que você, então você não... Ou aquela irmã que te convida para almoçar só para mostrar o sofá novo. Quantas confusões familiares acontecem por causa dessas competições. Então, se a gente pudesse, nós aqui, começar com esse grupo pequeno de pessoas, se a gente começasse a eliminar isso das nossas vidas, parar de olhar para o outro, parar de olhar para o vizinho. Se só isso a gente pudesse fazer, seguindo os conselhos de Salomão, quão contentes, quão aliviados nós iríamos nos sentir. Se a gente tirasse essa pressão que a gente coloca sobre a gente mesmo, que acaba nos frustrando. Se a gente tirasse essa pressão de cima dos nossos ombros, de ter o que o outro tem, só isso já traria um bom alívio. Bom, então eu quero terminar fazendo umas perguntas para você refletir no que nós conversamos e ver se tem alguma coisa para você pensar durante essa semana. Primeira pergunta. Será que você está cansado? Cansado de tentar ser algo que você não é, ter algo que você não tem? Será que nesse momento da sua vida você já se sente cansado disso? Será que você está endividado por causa de alguma coisa que você quis e achou que merecia, que precisava? Aproveite essa semana para você pensar nisso, no que te levou à situação que você está. Aproveite essa semana, pense nisso, reflita sobre isso. Será que tem algo ou alguém que você olha e que está te deixando infeliz por quem você é ou pelo que você possui? Será que tem alguém que você costuma olhar e se sentir infeliz com quem você é ou com o que você possui? Será que você realmente curte os seus filhos ou você está deixando eles loucos, tentando fazer eles parecidos com os filhos de outra pessoa? É possível que o seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos, estejam infelizes pelo tanto que você os compara com alguém? Existe alguém que você gostaria que falhasse? Tem alguma amiga que você queria que engordasse? Não, ninguém tem. Será que você está correndo atrás do vento, meu irmão? Será que você está correndo atrás do vento? Não existe nenhum benefício na comparação. Então, quem sabe seja um momento meu e seu, um momento especial que Deus preparou para as nossas vidas, para que essa transformação ocorra dentro de nós. Para que a gente aprenda isso que Salomão ensinou. É melhor você ficar feliz com um punhado e ter paz, do que viver angustiado atrás do segundo punhado. Quem sabe Deus vai usar esse período da sua vida para você aprender realmente o que significa se sentir contente em qualquer situação. Essa é a minha oração por vocês, em nome de Jesus. Amém? Paizinho, obrigado pela tua palavra, obrigado porque alguém registrou esses escritos de Salomão e 3.000 anos depois eles estão fazendo sentido na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que, Senhor Deus, nós nos deixemos transformar por essa palavra, Senhor Deus. Que nós
Paremos, Senhor Deus, imediatamente de ficar olhando para os lados, de achar que a felicidade está em outro lugar e não aqui, e de ficar nos comparando com outras pessoas, Senhor Deus, porque isso jamais vai nos trazer a felicidade. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ser contentes em qualquer situação, como a Tua palavra está nos ensinando a partir de hoje e ainda vai falar conosco nesses outros dias dessa série, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, a gente possa acabar esse período juntos, Senhor Deus, celebrando a felicidade e o contentamento que a gente pode experimentar hoje. Ele não está em outro lugar, Ele está aqui e agora, porque o Senhor está conosco. Então que a gente possa ter essa certeza, Senhor Deus, e aprender a viver contente em qualquer situação, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Semana que vem, segundo capítulo dessa série. Venha e traga um amigo com você.